primeiro lugar, bom dia a todos. Quero agradecer imensamente o convite, né? Um agradecimento, por um lado, pessoal, por outro, institucional, né? Em nome do Centro de Estudos de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp, que é um antigo parceiro da 9ª Região, né, da Justiça do Trabalho, da 9ª Região, da Escola Judicial e da Amatra aqui também, né? Eu agradeço imensamente o convite, em nome do Instituto de Economia da Unicamp e do CESIT, né? Ao montar a minha exposição, imaginei como seria adequado falar a vocês, colaborando com os objetivos mais gerais desse seminário internacional que foi iniciado há pouco, né? E o tema Crise Mundial, Trabalho e Cidadania, que dá a denominação dessa primeira mesa que nós participamos, eu e o Dr. Furlan, me levou, na realidade, a imaginar o seguinte, que o que eu poderia colaborar aqui com vocês para a reflexão do seminário seria, de fato, fazer uma exposição tratando das condições, digamos, da economia internacional, não é? Olhando para o quadro da crise mundial, mas com um foco no Brasil, né? Porque, de fato, o momento exige grande atenção de todos aqueles que se interessam pelos problemas do desenvolvimento econômico, pelas questões do trabalho, grande atenção em relação ao que está acontecendo fora do Brasil e o que está acontecendo aqui e suas relações, não é? Então, eu imagino que, dessa forma, possa colaborar com o andamento dos seminários, de alguma maneira, dando algumas, digamos, algumas dimensões que são caras a nós, lá no Instituto de Economia, e a nossa reflexão sobre o desenvolvimento econômico, a vocês aqui nesse seminário sobre direito humano e fundamental ao trabalho, em tempos de crise, né? Exatamente assim, a minha exposição será feita fundamentalmente em dois eixos. Olhando, tendo como foco o Brasil, olhando o período onde nós, depois de 2 décadas de estagnação econômica, na década de 1980 e 1990, nós conseguimos, de alguma maneira, voltar a crescer, estou falando do ponto de vista econômico, não é? A década de 80 foi terrível, com estagnação, baixo crescimento. A economia brasileira vinha crescendo entre 1930 a 1980, né, 50 anos onde o país se industrializou. A economia brasileira cresceu a uma taxa média de 7% ao ano, não é? O que é realmente espantoso, 50 anos crescendo uma taxa muito acelerada, que transformou o país na 8ª economia do mundo, não é? Uma sociedade urbana industrial, das mais respeitadas. E, depois de 1980, o país parou durante 20 anos. Não é? O crescimento veio, na década perdida, a 3% ao ano, em média, de 7 para 3%, com alta inflação, beiramos a hiperinflação nos anos 80, uma desorganização importante da estrutura econômica, produtiva do país. E, nos anos 90, nós vivenciamos a pior década da história republicana brasileira, com uma taxa média de crescimento em torno de 1,8% ao ano, não é? E vivemos problemas gravíssimos de regressão da estrutura econômica produtiva, a despeito da redução da inflação ao longo da década de 90, não é? De qualquer forma, depois dessas 2 décadas muito difíceis, de 20 anos, nós, a partir de 2004, voltamos a crescer, né? E voltamos a crescer não nos patamares históricos anteriores a 80, taxa média de 4% ao ano, ali entre
2004 e 2012, né? Voltamos a crescer e isso teve importantes reflexos sobre a economia, sobre a estrutura social, sobre o emprego, sobre as condições de vida dos brasileiros. E vivemos um momento agora, a partir, digamos, particularmente de 2012, um momento de reversão dessa situação, onde são evidentes os sinais de que a economia brasileira entrou numa rota novamente de estagnação econômica e vivemos o drama que não vivíamos há pelo menos 25 anos, de olhar a economia brasileira em franca retração, né? Então, isso do ponto de vista, olhando para a economia brasileira e tendo isso como foco, tanto o momento de recuperação do nosso crescimento a partir de 2004, como das condições atuais de estagnação, tanto um momento como o outro devem ser explicados ou pensados em termos das nossas relações com o exterior, não é? E dessas relações com o exterior a partir também das nossas condições internas. Ou seja, uma dupla determinação entre o que está acontecendo no mundo que nos ajudou a crescer, o que está acontecendo no mundo que nesse momento nos puxa para baixo, e o que está acontecendo internamente, que também, em certo momento, nos ajudou, e o que está acontecendo internamente, que nesse momento também nos atrapalha sobremaneira. Certo? Então, esse é o eixo da exposição. Os temas que tanto eu como o Dr. Furlan trataremos aqui são temas que têm trazido grande calor ao debate, não é? E eu quero dizer aos senhores que cada vez mais exige serenidade, são temas que exigem serenidade e algum bom senso e algum distanciamento do calor que tomou conta do debate econômico, político e social no país nesse momento, não é? Para que a gente possa fazer minimamente uma avaliação equilibrada, não é? Que possibilite avançar a reflexão, não é? De fato, o ambiente está muito carregado, não é? E que implica, em vários momentos, nós não conseguirmos avançar na reflexão sobre o que de fato está acontecendo no país e o que de fato está acontecendo no mundo. Muito bem. Então, eu disse, depois de 20 anos o país voltou a crescer, né? E se nós olharmos as condições da retomada do crescimento a partir de 2004, há claramente uma, digamos, uma expressão dessa retomada que se dá em termos do dinamismo da economia internacional, não é? Em outras palavras, sendo o máximo, não é, de forma mais direta possível, nós fomos beneficiados por um ciclo de expansão do comércio internacional, e aí falando diretamente, são os chineses, que produziram taxas de crescimento do comércio internacional que foram, na realidade, as maiores taxas de crescimento do comércio internacional dos últimos 100 anos. Certo? Taxa de crescimento do comércio internacional em torno de 15%, 16% ao ano, não é? Com grande protagonismo nesse crescimento de produtos primários, não é? Então, produtos primários que foram absorvidos de forma muito acelerada e articulada pela expansão da Ásia, não é? Não só nós navegamos nesse cenário internacional favorável a partir do início dos anos 2000, e particularmente 2004, como grande parte da periferia, dos países periféricos. A América Latina toda foi beneficiada por um ciclo, que nós chamamos um ciclo de commodities, não é? Que nos puxou, não é? Nos puxou para cima e que foi decisivo, na realidade, para destravar digamos, um entrave, ou retirar um entrave que nos atormentou ao longo dos anos 80 e dos anos 90, que é o entrave do estrangulamento das nossas contas externas, não é? Ou seja, tanto nos 80 como nos 90, qualquer sinal de retomada do crescimento rapidamente batia ou se tornava um problema nas contas externas, no balanço de pagamentos e com problemas de instabilidade cambial e, em seguida,
a retomada era abortada. Então, a situação internacional favorável nesse sentido, a partir de 2004, abriu um espaço para que nós pudéssemos fazer políticas internas e produzir um ciclo, novamente, de crescimento sem grandes restrições externas. Ao contrário, nesse quadro foi possível acumular reservas internacionais, tá certo? Na verdade, ter inclusive uma folga do ponto de vista da geração de divisas em moeda estrangeira e que isso não funcionasse como um bloqueio ao desenvolvimento. A partir desse ponto inicial, e particularmente a partir de 2007, então você tem um primeiro movimento puxado de fora para dentro, mas principalmente a partir de 2006, 2007, internamente foi possível uma articulação, não é, digamos, de esforços relativos ao desenvolvimento do país, puxado pelo mercado interno. Então, no momento, a situação externa retirou entraves que vinham nos incomodando sobremaneira nas últimas 2 décadas, retirou esses entraves e, na realidade, projetou condições para que internamente nós pudéssemos fazer um ciclo de crescimento, a partir de 2006, em particular, fortemente apoiada na expansão do mercado interno. Isso foi muito importante porque isso, de alguma maneira, dinamizou as forças produtivas brasileiras, não é? Com reflexos importantes sobre o mercado de trabalho, a taxa de desemprego, que no final dos anos 90, em regiões metropolitanas, batia 18%, 19%, se pegar São Paulo, por exemplo, centro, coração da indústria brasileira, chegou a... Os dados da Fundação SEAD de IES indicavam, né, 18%, 19% de desemprego. As taxas de desemprego foram para baixo, né, aproveitando, na realidade, digamos, esse ciclo de crescimento, o desemprego caindo, a renda subindo, milhões de empregos formais sendo criados nesse ciclo, né? Ou seja, na verdade, um ciclo que começa com empuxo externo na verdade, encadeado internamente com investimento, com a taxa de investimento subindo, ainda que lentamente, mas, fundamentalmente, um ciclo de crescimento puxado pela expansão do consumo, não é? E, particularmente, do consumo das famílias, que viam seus empregos se expandindo e sua renda também expandindo. Então, um ciclo de crescimento com forte protagonismo do consumo na determinação da expansão, não é? Apoiado na expansão do emprego, da renda, do crédito, não é? Que houve uma enorme expansão do crédito, e também na expansão de políticas sociais que foram feitas ao longo desse período. Não é? Então, se você juntar tudo isso, o país retoma o crescimento e, na verdade, funde esses elementos de dinamismo, emprego, renda, não é isso? Emprego, renda, política social, uma política agressiva de salário mínimo, que foi extremamente importante para a elevação, digamos, dos patamares mínimos na base do mercado de trabalho brasileiro, não é? Uma política de mercado de salário mínimo. O salário mínimo vinha crescendo, mesmo no período anterior, né? Se você olhar de 95 a 2002, não é? Pegando ali a saída do Plano Real até o final do governo Fernando Henrique Cardoso, você já tem uma política de recuperação do salário mínimo. O salário mínimo cresce ali em termos reais em torno de 30%, mas depois isso é acelerado e o crescimento real do salário mínimo vai a 70%, né? 70% de crescimento real entre 2003 e 2012. Então, de fato, há a convergência desses elementos que foram decisivos, produzindo um ciclo interno de crescimento, que começa, como eu disse, apoiado por uma situação favorável internacional e que depois vai tomar uma dimensão muito apoiada no mercado interno. Nesse intervalo, nós tivemos olhando para fora, uma situação muito dramática, que foi a crise de 2008, né? Deflagrada nos Estados Unidos, com um grande impacto na Europa, na Ásia, no mundo inteiro, na América Latina, evidentemente, também. Deve-se registrar aqui a resposta do governo brasileiro à crise, não é? Então,
uma crise que nos pegou de maneira frontal, né? Se nós olharmos, no momento em que eclode a crise nos Estados Unidos, a economia brasileira vinha crescendo a uma taxa anualizada de 6% ao ano, e no trimestre imediatamente seguinte, a setembro de 2008, a economia foi a -6%. Foi de mais 6 para -6 de um trimestre para o outro. Houve, na realidade, o sistema de crédito interno foi travado, os bancos privados e públicos travaram o crédito naquele momento de uma maneira muito rápida, não é? E houve, na realidade, digamos, uma pronta atitude do governo brasileiro, particularmente com os bancos públicos, em destravar o crédito e responder rapidamente à crise, o que nos levou a sair de uma reversão dessa, de mais 6 para -6, e em 2009 ainda amargamos uma queda do produto, não é? Pequena, mas uma estagnação ali em 2009, mas a economia em 2010 voltou a crescer 7,5%. Não é? Muito em função da resposta que nós demos, e ali foi muito importante a posição do governo brasileiro em não oferecer uma resposta ortodoxa, digamos, de corte de gasto, de ajustamento em meio à crise. Na verdade, a resposta foi ao contrário, não é? E os resultados, o Brasil sai rapidamente daquela situação extremamente incômoda que nós vivíamos ali em 2009, sob os efeitos da crise. Isso foi importante. Agora, olhando adiante, nós podemos observar claramente que, a partir de 2011, há certas tendências claras e, do meu ponto de vista, tendências estruturais que foram nos encaminhando para um quadro de redução do ritmo de crescimento da economia brasileira num cenário internacional extremamente complicado, né? E, a partir de agora, eu quero chamar a atenção de vocês para isso e, na verdade, mostrar, de alguma maneira, qual é a nossa avaliação em termos, digamos, desses elementos estruturais que nos conduziram à atual situação, né? Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Se nós olharmos, como eu disse antes, a situação internacional a partir de 2009, a partir de 2008, da crise, na realidade, a crise eclode, não é, com a quebra. Já, na verdade, você tem uma situação da economia americana muito complexa, de sobreexposição do sistema bancário, forte endividamento das famílias e das empresas, particularmente das famílias, se endividando num cenário de queda da renda, desemprego alto, como você tinha tanto nos Estados Unidos como na Europa, né? Mas, de qualquer maneira, a crise que eclode em 2008, na realidade, tem uma saída, do ponto de vista internacional, e estou falando particularmente nos Estados Unidos, uma saída, digamos, vou usar essa expressão, um tanto conservadora. O que eu quero dizer? Todos os elementos que produziram a crise em 2008, estou falando a desregulamentação financeira, a forte exposição do sistema financeiro americano, europeu, todos os elementos que produziram a crise de 2008, em todos os sentidos, permaneceram idênticos. O que eu quero dizer é que, mesmo com a avalanche que nós vivemos em 2008, você olha a arquitetura do sistema financeiro internacional e as condições de funcionamento da economia internacional, pouco daquilo que produziu a crise foi alterado. Muito ao contrário, se olha para o sistema bancário americano e olha para o sistema financeiro internacional, ele saiu mais concentrado e o poder financeiro atuando de forma mais, digamos, assertiva, no mesmo sentido que produziu a crise, no período posterior à crise. O que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: se você olhar todos os sinais, isso nós lá na Unicamp, e também, se você olhar, pegar, por exemplo, pega o Martin Wolf, que é um homem do establishment americano, não é? Que publica permanentemente aqui no Brasil, em vários veículos de comunicação,
o que ele diz, e vem dizendo, não só ele, Paul Krugman e vários outros, não é? Dizendo o seguinte: se nós olharmos hoje a exposição dos bancos americanos, se olharmos hoje a exposição das instituições financeiras internacionais, nós temos um quadro pior do que nós tínhamos em 2008. Por exemplo, a alavancagem, ou seja, a capacidade de exposição dos bancos, hoje nos Estados Unidos no momento que eclodiu a crise, a gente olhava para aquilo, né, a exposição, a alavancagem dos bancos americanos estava uma relação de 1:33. Hoje está em torno de 1:45. Significa dizer que a exposição hoje do sistema financeiro americano é superior ao que nós tínhamos em 2008. A exposição, se você olhar o ritmo de valorização no mercado acionário americano, se você olhar isso, hoje nós temos uma valorização do mercado acionário superior ao que nós tínhamos em 2008. Vários são os sinais, e eu quero chamar a atenção dos senhores, que vários são os sinais que nós estamos diante, novamente, de um cenário internacional extremamente turbulento e que nós vamos vivenciar nos próximos meses e, seguramente, nos próximos anos. Eu vou usar uma expressão que não é muito acadêmica, mas talvez traduza da melhor maneira, uma enorme confusão no cenário internacional. Certo? Então, isso é, para todos aqueles que olham de frente à situação internacional, não se enganam, na realidade, com alguns sinais de recuperação da economia americana, tá certo? Basta imaginar que uma parte do crescimento da economia americana, isso abrindo os dados, né, você olha o crescimento da economia americana em 2015, uma grande parte daquilo se transformou em estoques das empresas. Não é? No último trimestre, por exemplo, 80%, se você abre os dados, 80% do crescimento da economia foi inclusão de estoques. Significa dizer que o sujeito produziu e não vendeu, estocou. Tá certo? Isso do ponto de vista do cálculo de produção, você pode avaliar que a produção cresceu, mas o destino dela tem uma outra dimensão. Se você olhar o mercado de trabalho, a taxa de desemprego vem caindo com uma brutal elevação da taxa de inatividade, ou seja, de pessoas que estão saindo do mercado de trabalho. Não é? Se você olhar a evolução do número de inativos nos Estados Unidos, é brutal. O número de pessoas que estão precariamente ligadas à atividade econômica nos Estados Unidos. Um pesquisador ligado ao OIT, né, o Guistand, que tem um livro famoso, O Precariado, recentemente teve no Instituto de Economia. A estimativa que se faz é que nós terminaremos essa década, a década que está correndo, com em torno de 40% da força de trabalho americana precariamente ligada à atividade laboral. 40% do mercado de trabalho americano. De qualquer maneira, esse cenário internacional, portanto, dificilmente nos ajudará. Ao contrário, é um cenário internacional que tende a ser um cenário hostil para países periféricos, como está sendo agora. Não é? O que eu quero dizer? E aí a gente traz para o Brasil. Então, olhando para fora, é esse o quadro que se desenha. Olhando para cá, que é importante para nós. Nós vivemos uma situação, eu disse a partir de 2011, uma situação claramente que apontava para problemas estruturais que, no fundo, reportava a sinais de uma desaceleração com um viés estrutural, problemas estruturais que vinham à tona. Quais são esses problemas? Que eu acho que, fundamentalmente, tem também duas dimensões, eu quero chamar a atenção, uma externa e uma interna. Do ponto de vista externo, o período de crescimento anterior que nós vivemos, 2004, 2012, foi um período onde, a despeito do crescimento econômico, nós fizemos muito pouco em termos da nossa estrutura produtiva, particularmente da nossa indústria. Não é? A economia cresceu, nós geramos muito emprego, mas se você olhar o padrão de inserção do Brasil na ordem internacional, é um padrão de inserção muito precário. Não é? Muito precário porque, claramente, nós não tivemos uma estratégia de defesa da nossa estrutura produtiva. Não é?
nos valemos, de fato, de um ciclo externo de consumo de commodities, não é, que permitiu essa inserção, mas sempre atuando, quando eu falo isso, sempre atuando com uma política econômica com taxa de juros fora do lugar ou muito elevada e uma taxa de câmbio valorizada que penalizou permanentemente a nossa estrutura produtiva. Não é? Se tem algo que é permanente ao longo de todo esse período, é juro alto e câmbio valorizado, certo? O que faz a nossa estrutura produtiva ser menos competitiva, torna os investimentos caros, enfim, expõe o nosso mercado interno à entrada dos estrangeiros, né, em todos os sentidos. Né. Isso favorece quem consome, fica barato ir para o exterior, comprar produtos estrangeiros, importar, isso fica bom para quem consome e ruim para quem produz. Significa dizer que no curto prazo você tem uma sensação boa e no longo prazo, né, os sinais são evidentemente ruins. E quando eu falo que nós tivemos um padrão de inserção, olhando do ponto de vista da estratégia, né, ou, se quiserem, da forma que nós nos inserimos, aí nós temos que falar abertamente. Né? É um período virtuoso do ponto de vista da possibilidade de retomar o crescimento, mas, simultaneamente, evidenciou, no fundo, a precariedade da nossa inserção nesses termos. O que significa uma inserção, digamos, nesses termos, né, que não foi inventada nos anos 2000. Atrás também é uma inserção, no fundo, que é feita num cenário de regressão da nossa estrutura produtiva, particularmente da indústria manufatureira. Né? Se nós olharmos, que as pessoas às vezes falam assim, não, mas não tem problema, a gente vai, nós temos vantagens competitivas na exportação de bens primários, não é? A nossa agroindústria é uma potência e de fato é uma agroindústria extremamente respeitável. O problema é que, se nós olharmos os dados do comércio internacional, mais de 70% do comércio internacional é indústria manufatureira. Tá certo? Ou seja, o grande espaço de inserção no mundo é o espaço dado pela expansão da indústria manufatureira. Mais de 70% do comércio mundial é isso, produtos industrializados e produtos manufaturados. Tá certo? O espaço para países que se inserem produzindo bens primários é extremamente reduzido, digamos, no comércio internacional. Então, isso já revela, na realidade, e eu estou falando do Brasil, mas estou falando da América Latina como um todo, que no novo desenho, digamos, nessa nova divisão internacional do trabalho, com a integração da Ásia na produção industrial, na produção manufatureira, toda a América Latina, na verdade, foi posicionada nessa nova divisão internacional do trabalho como fornecedora de matéria-prima. É o velho tema que acompanha o nosso desenvolvimento. Qual é o nosso lugar no mundo? Produzir matéria-prima. Qual é o nosso lugar no mundo? Abrir mão da nossa estrutura industrial? Isso é mais dramático num país como o Brasil, que conseguiu montar uma estrutura industrial respeitável, não é? Desde o Getúlio, passando pelo Juscelino, mesmo pelos militares, ao longo dos 50 anos, nós conseguimos montar uma estrutura produtiva respeitável. Química, petroquímica, metal mecânica, nós conseguimos montar tudo. Então, isso é mais dramático num país que conseguiu avançar dessa maneira e que tem a possibilidade de retomada do crescimento apoiado num ciclo de commodities e, no fundo, com um tipo de integração que claramente expõe a nossa estrutura produtiva à regressão. Então, no fundo, o que acontece? Se vocês olharem, se o tipo de inserção já se revela por essa precariedade, o que nós vivemos a partir de 2010, quando termina o governo do presidente Lula e inicia-se o governo da presidente Dilma, no fundo é uma brutal reversão do ciclo externo. Então, nós levamos ali na saída, na passagem de um presidente para o outro, na verdade, uma reversão do cenário internacional, particularmente uma reversão do preço das commodities, que, na realidade, implicou uma situação extremamente difícil, na medida em que você não tem uma inserção produtiva, digamos, mais robusta e uma inserção que vem, digamos, pela produção de primários, vivendo um ciclo, uma reversão de um ciclo de expansão dos commodities. Então, isso pode ser visto de que maneira? Não é? Olha o valor, olha o preço do minério de ferro,
olha o preço do petróleo, olha o preço internacional daquilo que nos puxou, daquilo que são produtos que nós exportamos. Tá certo? Então, pega o preço do petróleo, que nem é mas isso para nós é importante, principalmente olhando e vislumbrando as potencialidades da Petrobras e do pré-sal. Né? A gente parte de um barril a mais de $120 para um barril a 30. Não é? Olhar o preço do minério de ferro, não é, que impactou profundamente nas nossas contas externas também. Então, de um lado, olhando, como eu disse a vocês, então, a partir de 2011, eu tenho um cenário que a gente olha, né, você tem certas tendências estruturais que vão empurrando o país para o baixo crescimento. Reversão do ciclo externo, nessas condições, é uma. Então, nós levamos uma reversão do ciclo de fora. Segundo ponto, há um movimento de reversão também do ciclo interno de crescimento. O que eu quero chamar a atenção? No fundo, quando nós olhamos para o que aconteceu entre 2004 e 2012, eu disse a vocês, um crescimento muito puxado, sobremaneira puxado pelo consumo das famílias, naquela relação virtuosa. Isso nós sabemos, e a boa teoria econômica nos ensina, que ciclos de crescimento puxado pelo consumo têm um certo limite, tem um certo fôlego. Não é? E isso foi se explicitando também em 2011, 2012. Não é? Ou seja, na realidade, uma desaceleração que vinha com a desaceleração do consumo das famílias, não é? Ainda que a renda continuasse crescendo, ainda que o emprego continuasse crescendo, você vê sinais evidentes de desaceleração do ritmo de crescimento do consumo. Isso provocou, por parte do governo brasileiro, uma reação significativa. Não é? Em que sentido? De um lado, houve uma tentativa de articulação de investimentos, ou seja, tentar rearticular o crescimento, rearticulando investimentos. Não é? E, se vocês lembrarem bem, em 2012, a política econômica foi feita no sentido de uma redução mais acentuada da taxa de juros, tentando abrir espaço para o investimento privado, articulação, parcerias com o setor privado, particularmente investimentos em infraestrutura, portos, aeroportos, não é isso? Há essa tentativa. Do meu ponto de vista, em larga medida, uma tentativa que sofreu, que enfrentou brutais dificuldades e não foi bem sucedida. Não é? Então, nós podemos voltar a discutir isso adiante, mas, em resumo, se você olhar, acompanha a taxa de investimento, ela não responde aos esforços que o governo fez. Não é? E, de fato, a resposta mais contundente que foi dada, não é, foi uma resposta de tentar rearticular o crescimento via consumo. Ou seja, na verdade, dar um fôlego maior ao ciclo de crescimento, tentando restabelecer a atividade econômica puxada pelo consumo. É assim que a gente entende desoneração da linha branca, desoneração. Na verdade, você tenta uma estratégia ali, na medida que as dificuldades são enormes para a rearticulação dos grandes investimentos, você vai tentando rearticular o crescimento, digamos, dando mais um fôlego para o ciclo de consumo anterior. O que também foi se mostrando cada vez e progressivamente inconsistente do ponto de vista da retomada do crescimento. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: nós levamos, a partir de 2011, uma reversão do ciclo externo e uma reversão do ciclo interno, simultaneamente. É isso que marca, na realidade, a transição do segundo governo do presidente Lula para o primeiro governo da presidente Dilma. Tá certo? Então, se eu olho de frente e olho, na realidade, as grandes tendências, de fato, o início do governo o início do primeiro mandato da presidente Dilma já é um cenário, e é interessante a gente falar isso porque é um cenário onde a economia ainda crescia, mas um cenário estruturalmente que apontava para a desaceleração. E a pergunta é, como responder a isso? Não é? Então, nesse quadro bastante complexo, tanto externo como interno, no fundo, as respostas que nós conseguimos produzir foram, de fato, insuficientes
E aí, por uma série de motivos, não é? E eu posso elencar alguns deles. Se nós olharmos, por exemplo, do ponto de vista dos investimentos, a redução da taxa de juros em 2012 era uma condição, não é? Se vocês lembrarem, o Banco Central traz a taxa de juros para 7,5%, com uma inflação em torno de 6%, traz para uma taxa de juro real das mais baixas das últimas décadas no Brasil, uma taxa de juro real muito baixa, não é? Que, na verdade, seria o espaço, digamos, para mobilização de recursos financeiros em torno de grandes projetos de investimento. Havia disposição, enfim, inclusive de capital estrangeiro, mas também havia disposição interna de envolvimento nesses grandes projetos. E se nós olharmos como é que isso, de alguma maneira, enfrentou brutais dificuldades, são dificuldades de várias ordens, não é? Eu posso elencar algumas delas e a gente pode voltar a esse ponto depois. Nenhum Estado passa impune ficar 30 anos sem fazer grandes obras e grandes projetos. Foi isso que aconteceu no Brasil, não é? Se você pegar desde o segundo PND do governo Geisel, nós deixamos a infraestrutura, as grandes obras, estradas, hidrelétricas, todo o grande aparato de infraestrutura do país, na verdade, sucateado, né? Então, você fica 30 anos sem fazer isso, você desmonta internamente ao Estado a capacidade de planejamento, a capacidade de montagem de grandes projetos, de execução de grandes obras. Isso é um problema, na verdade, estrutural, que permeia o momento que, inclusive, nós estamos vivendo, não é? Recentemente, um debate lá no Estudo de Economia, por exemplo, você pegar mesmo o metrô de São Paulo, é um esforço, né? O metrô de São Paulo. Uma parte do projeto do metrô de São Paulo, da ampliação do metrô de São Paulo, foi feito por escritório inglês de planejamento. Você vai perdendo a capacidade interna, na realidade, de fazer o planejamento dos grandes investimentos, das grandes obras. Você vai perdendo know-how por dentro do Estado. Então, perda de capacidade de planejamento do Estado. Isso é um aspecto importante. Ao mesmo tempo, esses 30 anos de paralisia também foram sedimentando certas condições, e aqui entro num terreno arenoso, mas, digamos, em grosso modo, nós podemos falar dessa maneira, 30 anos de paralisia também, e particularmente o que nós vivemos nos anos 90, criou um imbróglio jurídico extremamente complexo do ponto de vista da execução do gasto público. Certo? Quem vive na máquina pública sabe disso, que, na realidade, nós temos condições extremamente hostis à execução do gasto público, em que pese, na realidade, as preocupações com, digamos, o mal feito com o dinheiro público, tudo isso, né? O que mostrou que todo esse imbróglio que foi gerado, do ponto de vista jurídico, que envolve desde contradições da lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Um conjunto amplo de condições, não foi capaz de inibir o mau uso do dinheiro público, mas foi capaz de inibir profundamente a capacidade do Estado planejar e executar suas ações. Isso foi, né? Outras condições, não é? Que, se nós olharmos, né? Então, planejamento, problemas da ordem jurídica interna ao Estado, mais do que isso, inconsistências da política econômica. Não é? Quando eu digo a vocês que, em certo momento, na verdade, nós, no fundo, navegamos puxado por um ciclo de consumo, de alguma maneira também, um câmbio fora do lugar, juro alto, com esse breve intervalo em 2012, na verdade, penaliza qualquer estratégia de desenvolvimento. Não é? Significa dizer, citando o seguinte, juro alto, antes, por exemplo, juro alto, antes de combater a inflação, mata o investimento. Tá certo? Então, eu quero chamar a atenção dos senhores. Há, claramente, também nesse plano, inconsistências bastante importantes, olhando para o cenário externo, inconsistências bastante importantes do ponto de vista da política econômica, da condução da política econômica, em que pese, e isso é fato,
não é? Então, numa avaliação desarmada das almas e dos espíritos, na realidade, a retomada do crescimento entre 2004 e 2012 foi fundamental para nós interrompermos uma trajetória de 20 anos de estagnação econômica. Mas eu estou apontando para inconsistências também, que se revelam do ponto de vista estrutural, acima das paixões e dos partidos. É isso que é importante nesse momento, olhar. Certo? E se eu estou dizendo dessa maneira, eu acrescento que, e já vou passar para a gente olhar um pouco os dados do que está acontecendo relativamente agora, se nós olharmos o que está acontecendo nesse quadro, por exemplo, se eu penso qualquer estratégia de desenvolvimento da forma como eu estou desenhando aqui para vocês, com um cenário externo como esse e um cenário interno assim, é extremamente preocupante a paralisia das maiores empresas brasileiras também mergulhado num imbróglio terrível, não é? Que é o que nós assistimos hoje em meio a operações policiais, detenção de grandes dirigentes empresariais e tudo isso. Se eu estou dizendo que as condições da economia brasileira são essas, o que representa, na verdade, no fundo, o envolvimento das grandes empreiteiras brasileiras e a paralisia de grandes empreiteiras brasileiras com sinais claros que rebatem, e não se enganem, né? Quando a gente olha, não, paralisia de empresas como a Odebrecht, com a Camargo Correia, tudo isso, evidentemente que isso tem impacto tanto na estrutura produtiva como no sistema bancário. São das maiores empresas do Brasil com projeção internacional. Não é isso? Que operam fundamentalmente ancorada em crédito bancário. A paralisia de uma empresa dessa seguramente rebate dentro do sistema bancário brasileiro, por exemplo, e vai criando uma situação de agravamento substancial da crise. Não é? Então, todas essas condições reunidas nos colocam diante de uma situação, digamos, bastante difícil, olhando para o cenário internacional e olhando para cá. Não é? Eu quero mostrar rapidamente. Tenho algum tempo ainda? 11:06. Tá. Rapidamente eu quero mostrar alguns dados. Então, se nós olharmos aquilo que eu estava chamando a atenção de vocês sobre a taxa de crescimento do produto brasileiro, não é? E se vocês olharem ali tanto o período 2004, 2011, não é? 2012, uma taxa de crescimento mais robusta, que claramente, a partir de 2012 e entrando agora 2015, 2016, aponta para uma desaceleração bastante importante. Por favor, pode passar. Se nós olharmos a variação do crescimento brasileiro depois da crise de 2009, uma taxa de crescimento de 2,7%, num cenário tão difícil como nós enfrentamos, e olhando para agora, não é? Essa taxa de crescimento muito reduzida, a negativa, na verdade, né? Um cenário de regressão da estrutura do produto nacional, produto interno bruto, na realidade, aponta, de fato, para uma situação bastante preocupante. Pode passar. É interessante porque uma das questões que aparecem no debate hoje, e eu gostaria de chamar a atenção dos senhores nesse momento, é, na verdade, o comportamento da inflação, né? Nós tivemos todo o período de crescimento, de retomada, e mesmo, na realidade, se nós olharmos até 2014, um comportamento da inflação dentro da meta, da chamada... O Brasil opera com um sistema de metas de inflação. Na realidade, você pode argumentar, não, mas permanentemente no teto da meta. Mas, se você olhar todo o período, não há descontrole inflacionário, em momento algum. Certo? Nós vivemos, de fato, agora uma situação também diferente desse ponto de vista. Não é? Que pode se reverter, seguramente vai se reverter nos próximos meses. Há tendências claras, especialistas que olham isso, de redução do ritmo de inflação, mas, de qualquer maneira, não havia e não houve, durante o período de crescimento, uma pressão inflacionária mais robusta, mesmo fazendo expansão do salário mínimo, mesmo fazendo expansão dos gastos previdenciários, mesmo fazendo expansão dos gastos públicos, como foi feito. Tá certo? Não houve esse tipo de comportamento. Pode passar. Ao mesmo tempo,
durante todo o período de crescimento, você teve uma situação fiscal relativamente tranquila. Não é? O que eu quero dizer ali? Se vocês olharem, a coluna em vermelho é, na verdade, o que nós pagamos de juros em porcentagem do PIB. A linha do meio, preta, é o resultado primário do setor público, das contas brasileiras. Significa dizer o quanto arrecada e o quanto gasta efetivamente, fora o gasto com juros. É o resultado primário do governo brasileiro. Se você olhar, nós tivemos superávit primário o tempo todo, tá certo? Evidentemente, com resultado nominal, aí, incluindo os gastos com juros negativos, tá certo? Mas uma situação fiscal relativamente tranquila do ponto de vista da administração da dívida pública, dos gastos públicos. Não havia uma desordem fiscal. Se nós olharmos até 2014, não há, de fato, nenhum sinal de desordem fiscal no país, de expansão absurda dos gastos públicos ou qualquer coisa que o valha que pudesse comprometer a saúde fiscal do país. Não havia. O que, de fato, vai ficando claro em 2014 é uma queda do superávit primário ali, se vocês olharem o ano 2014, uma queda do superávit primário, não é? Que ele sai em 2013 de 1,9% para 0,63%, não é? Um déficit primário de 0,6%, mas fundamentalmente determinado não pela ampliação dos gastos, mas muito mais pela queda das receitas, oriunda da desaceleração da economia. Então, também, isso é importante para a gente entender como é que a situação fiscal foi se deteriorando. Ela não se deteriorou, e aí há um debate importante hoje no país, a situação fiscal não se deteriorou por conta da explosão do gasto público. Se você olhar o comportamento da dívida pública, o resultado fiscal não é isso. Nós olhamos aqui claramente, as receitas caíram em termos reais de dezembro de 2013 a dezembro de 2014, quase 9% as receitas caíram. A economia caindo 0,6%, e como nós sabemos, a arrecadação é elástica ao comportamento da economia, ao comportamento do produto, tanto para cima quanto para baixo. Quando cresce a economia, em geral, as receitas crescem à frente do crescimento econômico. Quando a economia se retrai, a arrecadação cai à frente. Então, claramente, esse pior comportamento fiscal foi determinado fundamentalmente pela queda da arrecadação, que é determinada claramente pela desaceleração da economia. É a desaceleração da economia que vai produzindo um resultado fiscal pior. E não o resultado fiscal pior produzindo a desaceleração. Isso que é importante. E essa ordem de fatores é fundamental. Pode passar. Uma desaceleração tão importante, eu trouxe aqui os dados só para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo. Se nós olhando o que é o último dado, né, o terceiro trimestre, o último dado oficial, agora você tem estimativas, mas o último dado mais firme, a economia brasileira anualizada está caindo 4,5%. O que é uma barbaridade, olhando para os dados anteriores, uma queda, uma retração do produto anualizado, né, pegando, digamos, o terceiro trimestre de 2014 contra o terceiro trimestre de 2015, está dando uma queda de 4,5%. Seguramente, em 2015, a queda, não, né, olhando o fechamento dos dados, não vai chegar a 4,5%, mas uma queda de 4%, o que nós não víamos desde o início dos anos 90 com o governo Collor. Por isso que eu digo, é a maior recessão que nós temos em 25 anos. Certo? Nós temos uma geração inteira que não sabe o que é isso. Não é? Se nós olharmos os últimos 10 anos, pessoas que chegaram ao mercado de trabalho brasileiro que não viram que é uma recessão. Vão ver agora. Não é? Pode passar. Se nós olharmos, olha a taxa de investimento, o que vem acontecendo. Ela declinou rapidamente. Ela vem caindo rapidamente, a taxa de investimento. Não há nenhum indicador que aponte para uma retomada dos investimentos nesse momento. Não é? Pode passar. Se nós olharmos setorialmente, a queda, né, primeiro trimestre de 2015, segundo trimestre de 2015, salvo a agricultura, com crescimento ali de 2,2% no segundo trimestre de 2015, pegando a coluna de cá, não é? Pegar o quadro, né, depois da revisão que o IBGE faz das contas nacionais, tirando a agropecuária,
crescendo 2,2%, a queda da indústria de 5,7%, a queda dos serviços de 1,8%. Você pega o consumo das famílias caindo 3%, formação bruta de capital fixo, que é investimento, caindo 12%, tá certo? Então, de fato, pode passar, um cenário bastante importante de retração. Aqui só um dado que é muito simbólico para isso. Isso daqui é taxa de variação da venda no varejo. Venda no varejo é um indicador bastante importante porque pega consumo de comida, tá certo? Todo comércio de varejo, na verdade, é muito sensível à queda da renda da população. Se você olhar os dados de venda no varejo, também em forte retração. Se você abre esses dados, uma parte disso, por exemplo, queda das vendas de supermercado. Isso é comida, isso é produto de primeira necessidade que está caindo. Certo? Pode passar. Só para a gente olhar rapidamente a deterioração do mercado de trabalho. Nós produzimos mais de 2,5 milhões de desempregados em um ano. Esse é o dado da PNAD, chamada PNAD contínua, do IBGE. Se nós olharmos, a tabela não ficou tão clara assim, né, um quadro deles, mas nós tínhamos, no Brasil, no final de 2014, em torno de 6 milhões e 400 mil desempregados pela PNAD do IBGE, que é uma abrangência nacional. Nós terminamos 2015 com 9 milhões 126, ou seja, dá em torno de 2,6 milhões de desocupados em um ano. Isso é uma reversão brutal. Nós demoramos para baixar essa taxa de desemprego quase uma década. Em um ano, o estrago é dessa proporção. Pode passar. Se nós olharmos a taxa, né, então, não em números absolutos, mas a taxa de desocupação pela PNAD, para pessoas de 14 anos ou mais, sai de 6,8% para 9% em um ano, o que é um crescimento espantoso da taxa de desocupação. Pode passar. Olhando agora só as regiões metropolitanas, que também é um local privilegiado para a gente ver os efeitos da crise sobre o mercado de trabalho. Nós partimos ali no período, quando começa o período de crescimento, uma taxa de desemprego de 2 dígitos, 10,9% em 2003. Ela vem a 4,3% em 2014, mas olha a reação já em 2015, já vai para 6,9%. Nas regiões metropolitanas, aquele outro dado era Brasil como um todo, aqui é só região metropolitana. Tá? As 6 regiões metropolitanas principais abrangidas pela pesquisa mensal de emprego do IBGE. Pode passar. Se nós olharmos mês a mês, chegando até julho, né, pegando julho de 2015, a taxa saltou de dezembro, né, pegando só a primeira metade de 2015, de 4,3 para 7,5. Na tabela, no gráfico posterior, pode passar. Chegando até dezembro de 2015, nós, na verdade, somente nas regiões metropolitanas, mais 660 mil desocupados. Né? Pode passar. Com o nível de ocupação se retraindo 2,5% entre dezembro de 2014 e dezembro de 2015. Pode passar. Olhando pelo rendimento, empregados com carteira de trabalho assinada, variação anual, menos 6,2%. Empregados sem carteira, menos 2,3%. Militares e funcionários públicos relativamente estável, 0,3%. Pessoas que trabalham por conta própria, uma queda de 8,1% no rendimento. Pode passar. Se nós abrimos do ponto de vista setorial, a indústria, né, toda a população ocupada, queda de 5,8% na renda. Na indústria, 6,5% de queda na renda, construção, quase 10% na queda da renda. Ou seja, se você olhar, a queda da renda é muito rápida. Então, nós estamos vendo uma reversão, tanto do ponto de vista do emprego quanto da renda, simultaneamente, caindo os dois juntos. Né? Pode passar. Aqui o rendimento por região, total queda de 5,5%, e abrindo para as regiões metropolitanas, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, também uma queda muito acentuada. Mas se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né, 7,5% de queda em Porto Alegre, e assim vai. Pode passar? Com a massa também de rendimento. A massa é, na verdade, o conjunto de rendimentos somados, né,
que dá uma dimensão, na verdade, do movimento conjunto da economia. Nós estamos aqui anualizando os dados da massa salarial com uma queda de 8,5%. Nós não víamos isso há quase 3 décadas. Certo? Pode passar? Então, só já extrapolei meu tempo e quero dizer aos senhores o seguinte: se nós estamos pensando, e aqui o objetivo do seminário é refletir sobre a crise mundial, o trabalho e a cidadania, o que eu quero dizer aos senhores é que as condições da economia brasileira inserida num cenário internacional extremamente difícil é de enormes dificuldades para a manutenção, digamos, das condições, ou, se quiserem, de boas condições da atividade laboral no Brasil nesse momento. Não é isso? Eu imagino que a Justiça do Trabalho, no caso brasileiro, né, a Justiça do Trabalho será bastante solicitada em conflitos onde empresários e trabalhadores estarão mergulhados numa situação econômica extremamente complicada, extremamente difícil. Não é? Então, se é possível, né, e foi assim que eu preparei a minha exposição, se é possível imaginar, do ponto de vista da economia, o que pode ajudar a refletir sobre a efetividade do direito do trabalho, a proteção ao trabalhador, são essas condições que nós temos agora e que, de alguma maneira, nós teremos no futuro próximo. Tá bom? Muito obrigado.